Oi, pessoal, boa noite. A gente vai começar agora mais uma live aqui da sequência, né? Ontem a gente teve a primeira comigo e hoje a gente vai receber aqui o João Alfredo. Vou já aceitar aqui a conexão dele para a gente começar no máximo com esses 3 minutinhos aí de atraso, tá? Espero que vocês aproveitem bem essa temática porque ela é muito relevante. E necessária nesse momento. Eu espero que a partir dessa live com o João, um pouco mais de esperança sobre o que fazer diante de tudo isso que está acontecendo, né, no país. Oi, João, seja Oi, bem-vindo. Magna, tudo bem? Prazer estar com você e com todo mundo aí que está Obrigada. participando. O pessoal vai durante a live o pessoal vai chegando, alguns ficam tempo e tal, já deve conhecer a dinâmica, Sim, sim, né? tranquilo. Fique à Quem não, vontade, aí você pronto, quem não conduz. tá certo. Eu quero muito, eu sei que você tem muito conteúdo, muita coisa para dizer para a gente, então eu vou te deixar bem à vontade, eu vou só fazer algumas perguntas bem específicas e aí você fica à vontade para desenvolver o quanto que você quiser, tá? Eu não quero, na Beleza. verdade, eu quero falar o mínimo possível nessa live. Tudo bem. Então, assim, se a gente puder dividir, João, os termos de organização das ideias, eu queria muito que você falasse para a gente de que maneira, diante disso tudo que a gente está vendo acontecer, esse cenário absurdo que a gente está vivendo no Brasil, que eu não sei nem dizer se já teve precedentes, o que é que as pessoas me perguntam muito assim, o que é que eu posso fazer? Tá, aqui do meu lugar, que não é o campo jurídico, né? Eu sempre falo que as pessoas podem contribuir com doações, contribuir com compartilhamento de informações de credibilidade, contribuir como cidadão também na hora de votar, de pensar direito, aquela coisa mais geral. Mas do ponto de vista institucional, político, legal, jurídico, como é que um cidadão comum pode, de alguma maneira, contribuir para denunciar, enfim. Essa é a primeira parte. E aí, isso dentro do nosso campo jurídico como ele é hoje. E aí, depois disso, você fica à vontade para falar sobre as perspectivas de futuro, essas mudanças, sobre os direitos da natureza, o que é que já está sendo pensado no mundo, se isso já está acontecendo em algum nível aqui no Brasil. Então, fica à vontade, o título da live está disponível para todo mundo, vamos falar hoje sobre direito. Legal. Primeiro, assim, Magna, eu queria agradecer o convite que você me fez, né? É um prazer grande estar participando dessa live, né? Sei que você sempre faz lives voltadas para a questão ambiental, isso é muito importante, né? Tem pessoas assim que têm tido essa preocupação. Outra pessoa bacana nessa área é o Gabriel, né? O Gabriel Biologia, né? O outro é o Hugo Fernandes. O Hugo também tem lives fantásticas, já participei com ambos, eu já participei de lives, então é um tema da maior importância, né? Então, você pediu para a gente fazer essa divisão, né? Então, vou seguir aí a sua orientação, não é? Da gente compreender o quadro que a gente está vivendo e o que é que a gente pode fazer, né? Então, assim, eu sou um pouquinho mais velho do que você, estou brincando, sou bem mais velho, né? Eu já tenho 61 anos e meio, né? Então, tem uma militância aí que vem, né, que eu conheço dessa questão ambiental, pelo menos há uns 35 a 40 anos, mais ou menos, né? E aí você faz exatamente uma pergunta assim, será que nós já tivemos um precedente como esse? Eu acredito que não, tá certo? Assim, eu acho que quem é vinculado à questão ambiental, né? Porque quem é ambientalista não é uma coisa meramente formal, é uma coisa muito de até sentimento, né? As pessoas que são voltadas para a questão da ecologia, para a questão do meio ambiente, sofrem, né, quando veem as imagens que a gente está vendo hoje, né? As imagens de florestas incendiadas, a imagem de animais incinerados, de animais queimados, né? Então tudo isso mexe muito fortemente, não é, com todos nós, né? E assim, eu acho que para a gente fazer alguma coisa, né, a gente tem que compreender por que está acontecendo tudo isso, né? Acho que e a compreensão ela é muito importante. Claro que ajudas
né, são importantes. Quem puder contribuir com as vaquinhas que estão correndo, né, pelas entidades que militam, né, nessa área. Eu trabalhei no Greenpeace durante 2 anos e eu contribuo mensalmente com o Greenpeace porque eu conheço o trabalho do Greenpeace, mas tem outras entidades, né, que estão muito voltadas especificamente para socorrer os animais. Hoje lá no Pantanal, o Pantanal é a maior tragédia brasileira atualmente, é o Pantanal, é uma coisa de doer o coração da gente. 20%, imaginar que 20% se perde de uma área riquíssima, tá certo? Em biodiversidade, um bioma especial como é o bioma do Pantanal. Aliás, se você pensar, são 3 biomas que estão sofrendo muito. A Amazônia, já há algum tempo, o Cerrado, né, que é o Cerrado, é a grande caixa d'água do Brasil, porque grande parte dos rios, inclusive da Amazônia, alguns deles, muitos deles, nascem no próprio Cerrado, né, e também o Pantanal. Então, eu acho que a contribuição que cada um de nós puder dar, ela é importante, porque do pouco que vai juntando de muita gente, a gente está apoiando essas pessoas que se dedicam. A gente vê com muita tristeza o que está acontecendo, mas a gente tem um conforto e uma admiração muito grande pelos bombeiros, pelos veterinários, pelas pessoas que estão completamente dedicadas. Agora, isso é importante, eu não nego, mas é também importante a gente compreender o quadro que a gente está vivendo, né? Nós estamos vivendo o pior quadro ambiental de décadas do Brasil, de décadas, eu digo de décadas mesmo, entendeu? Não que a questão ambiental ela tivesse sido centro de alguns governos, não, nunca foi. Ela sempre esteve um pouco ao lado, a gente teve ministros importantes, né? Eu coloco aqui a ministra Marina Silva como uma ministra muito importante na questão ambiental. À época que ela era ministra, eu era deputado federal e pude acompanhar todo esse processo, todo o envolvimento dela. Nós tínhamos conferências do meio ambiente, houve efetivamente uma dedicação muito forte, principalmente para a Amazônia, de onde a Marina é oriunda para isso. No entanto, nós temos hoje, é preciso que a gente diga isso, não podemos deixar de dizer isso, nós temos um antepresidente da República que tem um anteministro do meio ambiente, entendeu? Que na campanha ele disse claramente que ia acabar com a indústria de multa, que ia acabar com o ativismo ambiental, que não daria 1 centímetro de terra para os povos indígenas. E os povos indígenas são os guardiões da floresta. O pessoal diz, porque tem muita terra para pouco índio, mas é nessas terras indígenas, são nessas terras indígenas, isso é comprovado, tá certo? Aonde a floresta está mais preservada, porque o indígena, ele aprendeu, sei lá, 40 mil anos que os indígenas vamos dizer, estão no Brasil, né, vindo lá pelo norte, né, do estreito lá do Alasca e tudo mais, até chegar aqui os primeiros, né, habitantes humanos, né, Homo sapiens no Brasil, na América do Sul, eles convivem de uma forma harmônica, de uma forma sustentável com a natureza, né? E esse governo, ele foi, na verdade, desmontando, tá certo, a Política Nacional do Meio Ambiente e o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Vejam, aqui eu falo muito como advogado e como professor de Direito Ambiental, né, claro, a gente acaba puxando a sardinha para o nosso lado, né, para dizer que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é de 1981. Não é petista, não é de esquerda, não é de 1981. A época, inclusive, ainda do governo militar, porque se tinha naquela época, já faleceu, uma das referências mais importantes do Brasil na questão ambiental, que foi o Dr. Paulo Nogueira Neto. E você olha para a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, você, puxa vida, em 1981 os caras conseguiram aprovar isso no Congresso, aprovaram. Criaram o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né, com os órgãos ambientais, tá certo? Criaram o licenciamento ambiental, você é consultora nessa área, você conhece muito bem isso. Criaram o início do estudo prévio de impacto ambiental, né, o EIA-RIMA, né? Então pensaram uma política e pensaram um sistema nacional de meio ambiente, né? E ao longo, desde 1981, 91, 2001, 40 anos no próximo ano, ao longo de quase 40 anos, todos os governos, bem ou mal, aplicaram essa política, entendeu? Esse governo não, ele desmontou
né? Ele foi desmontando, ele desmontou o IBAMA, ele desmontou o ICMBio, tirou os técnicos concursados, biólogos, geógrafos, gestores ambientais, que passaram por concurso público, por seu mérito, que estudam essa questão, tirou esse pessoal da direção e botou policiais militares, botou militares que não conhecem nada da questão ambiental, tá certo? Fechou escritórios, foram vários escritórios do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, que foram fechados, cortou recursos, né? Saiu outro dia uma matéria que até nesse ano nem 1% dos recursos do Ministério do Meio Ambiente, né, foi devidamente aplicado. Brigou com 2 países que mandavam dinheiro para o Brasil, né? A Noruega e a Alemanha, tá certo? Davam para o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia ajudava a combater os incêndios, ajudava na fiscalização, trazia recursos para isso. Então, houve um processo que foi um processo imenso, né, de desmonte. E tinha que acontecer o que aconteceu. Ano passado, nessa época, nós tivemos o Dia do Fogo. Você deve lembrar que você é uma pessoa antenada nessas questões. Fazendeiros do Pará, né, bolsonaristas, tá certo? Combinaram num dia de tocar fogo na floresta, gente. Criminosamente. As fumaças foram bater em São Paulo. São Paulo ficou de noite, com nuvens de fumaça, tá certo? Às 3 horas da tarde. Né? Foi um escândalo. E agora estão descobrindo que esse fogo do Pantanal também foram fazendeiros, foram pecuaristas, para destruir o Pantanal, para poder plantar capim, para poder criar gado, que essa é a lógica desses caras, tá certo? De destruir a nossa biodiversidade, de perder, né, esses nossos biomas. Então, hoje saiu uma matéria importante, qual seja, a de que o Ministério Público Federal, lá em Brasília, cobrou da Justiça uma decisão de uma ação de improbidade administrativa. Vários procuradores da República entraram com ação de improbidade administrativa contra o Ricardo Salles, pedindo o afastamento dele do Ministério do Meio Ambiente. O Ricardo Salles se reúne com garimpeiros, se reúne com grileiros, se reúne com quem quer destruir a floresta. Eu fiz uma representação para a Procuradoria-Geral da República num caso que aconteceu no Acre, exatamente na reserva Chico Mendes, a reserva que leva o nome de um dos maiores ícones da luta socioambiental do Brasil, que foi o Chico Mendes. Lá tem uma reserva. O Chico Mendes era tão inteligente de uma forma tal que ele, inclusive, inspirou a criação de um tipo de unidade de conservação que são as reservas extrativistas, porque ele era seringueiro, né? E ele sabia que, como seringueiro, tinha que lutar pela floresta em pé, tá certo? Para continuar sendo seringueiro, e criou uma aliança importantíssima chamada Aliança dos Povos da Floresta, juntando seringueiros, juntando quilombolas, ribeirinhos e os povos indígenas. E foi muito importante. E foi assassinado por causa disso. Em 98, ele foi assassinado exatamente pela sua luta em defesa da floresta. Pois bem, mas ele, antes de morrer, criou a reserva extrativista, que é um tipo de unidade de conservação que convive com essa população. Pois bem, hoje, a filha dele, se vocês puderem até acompanhá-la no Facebook, eu não sei se ela está aqui no Instagram também, é a Ângela Mendes. É uma figura belíssima, é uma mulher de muita luta, muito inspirada pelo pai dela, né? E hoje ela é uma das pessoas do conselho que gere, né, a reserva extrativista Chico Mendes, lá no Acre. Pois bem, esse ministro, esse antiministro, esse ministro que é contra o meio ambiente, se reuniu em Brasília com ruralistas acreanos para propor a diminuição das unidades de conservação, para diminuir a fiscalização. Está entendendo? Assim, e é tão maluco, o que a gente está vivendo é tão maluco, que quando um fiscal trabalha, ele é afastado. Né? Se ele trabalhar, se ele inclusive lá, João, só fortalecendo o que você está falando, inclusive lá no Pantanal, eles estão querendo dizer que a culpa é do fato de ter unidade de conservação, que as unidades de conservação prejudicam o fogo preventivo, é absurdo. Prejudicam que os bois são bons porque são bombeiros, né, boi-bombeiros. Assim, são os absurdos. A live de ontem eu falei sobre isso de forma técnica, explicando que isso tudo são meias verdades, vamos dizer assim.
e realmente é muito preocupante. Fake Que a gente news, está vivenciando. mentiras. Então, assim, você tem uma situação, entendeu, absurda, em que o governo que está aí, tá certo, ele coloca um condenado, veja bem, foi em primeira instância, ainda falta segunda instância, tudo bem, condenado em São Paulo, porque ele foi secretário do meio ambiente lá em São Paulo, tá certo, por crime ambiental. Ele é o cara que está no meio ambiente. Se você olhar, Mas você vai encontrar o currículo dele é bom para o Bolsonaro. Exatamente. É o currículo de ser contra. É o currículo. Alguém que não Isso. gosta da educação pública que vai para o Ministério da Educação. Alguém que não entende nada de saúde, como esse general, que vai para o Ministério da Saúde. Alguém que é contra os direitos humanos, como é o caso dessa ministra aí, que vai. Então, é um desmonte completo. E a tragédia na questão ambiental é muito maior. Por quê? Porque o Brasil é um país mega diverso, né? O Brasil é um país, tá certo, que poderia, com essa biodiversidade, essa mega biodiversidade, ser uma liderança no mundo, tá certo? Do ponto de vista de... Porque é o seguinte, nós estamos aí numa crise climática gravíssima, tá certo? O que a gente está vendo em outros países, não é? de incêndios, como na Austrália, no começo do ano, como agora na Califórnia e outros estados nos Estados Unidos, tem muito a ver com as mudanças climáticas, com o aquecimento global. E nós aqui, a nossa floresta, ou as nossas florestas, mas principalmente a Amazônia, ela tem um papel de estabilização. Então, quando um país como a Noruega ou como a Alemanha dão dinheiro para o Brasil, não é porque eles são bonzinhos, não, é porque sabem que preservar a floresta amazônica, como preservar as florestas na Ásia, na África, no Congo e tudo mais, significa estabilizar o clima e a gente não entrar numa época ainda de mais mudanças climáticas, tá certo? De tragédias climáticas, como a gente tem visto aí. E, no entanto, assim, o que aconteceu com esse governo é que ele se vinculou, o que tem de pior. Porque você tem empresário agrícola, tá certo? Que tem essa visão ambiental, tá certo? Uhum. Que inclusive assinou uma carta pro Bolsonaro, tá certo? Junto com os ambientalistas, para defender o meio ambiente, porque eles sabem, inclusive, que lá fora, tá certo? Se o produto brasileiro é um produto de área desmatada, quando eu trabalhei no Greenpeace durante 2 anos, nós trabalhamos numa coisa chamada moratória da soja. O que é isso? Né? Todo mundo sabe que a soja, para você plantar soja, você tem que desmatar. Né? E o Greenpeace, naquela época, fez uma... E a soja no Brasil, ela sai muito para a Europa, mas hoje mais para a China, para quê? Para alimentar porco e para alimentar boi. E aí o Greenpeace fez uma cadeia, um rastreamento, que a soja das áreas desmatadas da Amazônia, elas alimentavam galinhas, porcos e bois que faziam os sanduíches do McDonald's. Mac Chicken, Mac aquilo, Mac aquilo outro. Aí o que é que o Greenpeace faz? Isso já tem uns 15 anos mais ou menos. Botou o pessoal assim vestido de frango, tá certo? E foi para a porta das lanchonetes de McDonald's na Europa, dizendo, olha, você está ajudando a comer a Amazônia. Você está comendo, quando você está comendo o seu cheeseburger, você está comendo a floresta da Amazônia. Botava os outdoor, eating a Amazônia, comendo a Amazônia. Cara, aconteceu boicote. Quando teve o boicote do consumidor em cima do McDonald's, o McDonald's, para de comprar a soja brasileira. Entendeu? Quando para de comprar a soja brasileira, os caras procuraram o Greenpeace, para você ter uma ideia. E disseram, nós vamos fazer a moratória da soja. Que foi uma coisa feita envolvendo o Greenpeace, os produtores de soja e o governo acompanhando. Que era exatamente um compromisso deles de não comprar soja de área desmatada ilegalmente. Ponto. Entendeu? Então isso aí é uma coisa importante nessa compreensão, né, da questão ambiental, tá certo? No entanto, isso, fale. Eu preciso te interromper porque eu estou muito claro. contemplada, porque ontem, também na live eu falei, para quem participou, eu disse, por favor, está no momento da gente boicotar essas grandes empresas que vendem essas carnes que vêm desses locais onde estão sendo destruídos nossos biomas, né? Falei aqui o nome das marcas, expliquei para eles que essas fazendas onde os focos começaram, lá no Pantanal,
elas vendem para a JBS, para a Marfrig e para a MAGE, e elas vendem para essas multinacionais, certo? E o que fizeram um acordo para não comprar boi de áreas desmatadas e queimadas, mas que dão um jeito, e aí quem está consumindo, o supermercado, não está rastreando esse circuito. Né? Então, no final das contas, todo mundo contribuindo. E aí, nós, enquanto consumidores, nosso poder está no boicote. Então, eu tenho proposto aqui, através dessas lives, que as pessoas passem, ainda que um pequeno período que seja, sem consumir esses produtos, que é para poder pressionar de alguma maneira. Né? Entendeu? Sim, com certeza, porque com certeza. É um caminho. Com certeza, você tem toda a razão. Isso para mim leva a duas questões que eu acho que é importante a gente tratar antes de entrar na outra parte, né, que é a parte que está vinculada aos direitos da natureza, né? A primeira é a questão, tá certo, do consumo de carne vermelha. Eu estou falando isso porque eu há 3 anos ou 4 eu não consumo carne vermelha, né? É claro que o melhor é não consumir carne animal de qualquer jeito, né? Nenhuma. Mas tirar a carne vermelha, a carne do boi, principalmente do cardápio, ajuda a natureza. Ajuda porque esse boi, a maioria deles, tá certo, é criado na Amazônia mesmo, tá certo? É o desmatamento para plantar capim, para criar gado, uma das principais questões. Claro que também tem a garimpagem, tem a mineração, mas esse tem a soja, mas esse é o principal, tá certo? Segundo, o gado, ele é contribuinte para o aquecimento global pelo seu processo digestivo. Então, o processo digestivo do gado, tá certo? É emissor de metano, né? E o metano, apesar de passar menos tempo na atmosfera, ele é muito mais deletério do que o CO2. Então, essa é uma coisa importante. Boicotar isso aí, né? E nos voltarmos, tá certo? Para a agroecologia, para a agricultura orgânica, para quem planta sem agrotóxico, para quem faz uma economia sem estar vinculada a esse processo de destruição da natureza. A segunda questão do boicote, importante aproveitar, outro dia esse idiota, desculpa, eu tenho que chamar idiota do general Heleno, disse que a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, ela era impatriótica. Por que ele disse isso? Porque a PIB, de forma correta, lançou na Europa, nos Estados Unidos, em vários locais, uma campanha chamada Defunde Bolsonaro. Ou seja, não financia o Bolsonaro. Exatamente para boicotar, tá certo, os produtos brasileiros de exportação que estão ligados exatamente à questão do desmatamento e das queimadas. Resultado, o que está acontecendo? Esses países da Europa, tá certo, estão considerando não assinarem um acordo com o Mercosul. Aquele grande acordo que é sido costurado no acordo de comércio, né, e tal, onde o Brasil foi o condutor, né, e que o próprio Bolsonaro foi lá para assinar e tal. A pressão dos consumidores, a pressão das populações desses locais em cima do governo está muito grande para não assinar. Então, o boicote, você tem toda a razão, eu quero reforçar que bom que você... E olha, pessoal, a gente não combinou as nossas falas, viu? Não, a gente não conversou. Eu não tive como assistir, né, a fala da Magda ontem, porque eu estava participando de um outro evento, de outra live. Né? Mas é mais ou menos isso. Então, e a outra coisa, tá certo, é cobrar. Tem muito abaixo-assinado que se deve ser assinado para derrubar esse ministro Salles que está aí, tá certo? Para esses processos que estão na justiça serem julgados, porque não tem condição, tá certo, de ficar por aí. Então, e claro, no último ponto, né, você também tem razão, eu reforço o que você falou, o processo eleitoral. Tudo bem, nós vamos votar para prefeito e vereador, né? Eu sou professor de Direito Ambiental. Eu digo, pessoal, quando eu falo em floresta, o que é que vocês lembram? Aí, pessoal, Amazônia, lógico, é a maior floresta tropical do planeta. Eu digo assim, mas tem floresta aqui no Ceará? Pessoal, tem floresta no Ceará? Tem. A nossa Mata Verde, a Caatinga, é floresta, está protegida pelo Código Florestal. E aí eu vou mais além. E tem floresta em Fortaleza? O pessoal, floresta em Fortaleza? Tem. Os nossos manguezais, do Cocó, do Ceará, do Pacuti.
Aí as pessoas se tocam, tá entendendo? Então, assim, eu acho que também o processo eleitoral é um processo importante para as pessoas escolherem candidaturas a prefeito e vereador. Eu não vou fazer campanha aqui para ninguém, porque a sua live é mais aberta, mas as pessoas podem observar, tá certo? A história e as propostas das pessoas nessa área, né? Porque, assim, da mesma forma como a gente tem que defender a Amazônia, a gente tem que defender nossas Amazoninhas lá. Eu digo assim, a Amazônia nossa aqui em Fortaleza é o cocó, viu, pessoal? A gente tem que estar atento, né? Agora mesmo tem aquele negócio de construir lá na Sabiaguaba, que houve uma mobilização muito grande, eu também estou participando, que é uma coisa absurda, absurda, que é uma área protegida, né? Que é a APA, que é uma duna coberta de vegetação, portanto protegida pelo Código Florestal, tá certo? E tem um local que é um refúgio dos animais silvestres, né? O Gabriel Aguiar, né, que aqui está sendo aqui Sustentabilize, o Gabriel fez a dissertação dele de mestrado exatamente nessa área, né, que vai ter o gato do mato, que vai ter a raposa, que vai ter o guaxinim, que vai ter a cuíca, que eu não conhecia, que é um pequeno marsupial, tá certo, que existe naquela área. Então, isso tudo é muito importante. Ou seja, a gente pode, para concluir assim, aqui, né, João, Rezendiga, pode falar. Inclusive a respeito da candidatura do Gabriel, não tem problema nenhum falar aqui não, é aberta mesmo para a gente falar o Tá que for certo. preciso. Sobre a candidatura do Gabriel, eu queria reforçar o seguinte, a gente precisa de renovação, então ele vem representar esse grupo de pessoas mais jovens que estão entrando nesse campo político, e eu acredito que, assim, se as pessoas perderam a razão para votar, digamos assim, não acreditam mais em quase nenhum político, que elas, então, priorizem aqueles que defendem a questão ambiental, porque é uma questão que diz respeito a todos nós. Então, é mais um candidato que tem como sua principal bandeira o aspecto ambiental, é mais do que motivo para eleger esse candidato. Porque, atualmente, acho que as áreas ambientais e de saúde são aquelas que são, e a educação também, né? Mas essa bandeira, nesse momento crítico que a gente está vivenciando, seria muito interessante que a gente conseguisse aumentar o número de eleitos, né? O número de pessoas eleitas que têm como bandeira o meio ambiente. A gente precisa disso urgentemente. Com certeza, né? E a vantagem do Gabriel, já que você falou, eu reforço também, que eu conheço muito o Gabriel, sei da história, apesar de ele ser muito jovem, né? Sim. Apesar mas ele tem uma história enorme aí. Já tem uns 7, 8 anos de militância e, inclusive, sofreu ameaças na luta lá pela defesa da Sabiaguaba. Então, esse processo eleitoral é um processo importante também. Importante para a gente compreender. Entendeu? Mas a gente reclama muito dos vereadores, reclama muito dos deputados. Mas nenhum deles entrou lá, tá certo? Sem que tivesse sido pelo voto. Então, vamos também botar a mãozinha na consciência, tá certo? E às vezes fazer muito essa experiência, na época em que eu fui parlamentar, essa minha fase já fechou, agora eu estou apoiando os mais jovens, tá certo? Às vezes perguntava a pessoa assim, você votou em quem na última eleição? Não, estou falando de presidente e de governador, não. Que às vezes as pessoas lembram, né? Porque polariza muito. Você votou em quem para vereador? Você votou em quem para deputado? Às vezes as pessoas não lembravam. E acham que a única eleição que vale é a eleição para o executivo. Não é, não. O legislativo ele é muito importante, a votação, e em Fortaleza, só para concluir essa área, em Fortaleza nós vamos ter no próximo ano a revisão do plano diretor, entendeu? E o plano diretor de Fortaleza, mesmo com alguns problemas, é um plano diretor muito bom, passou por um processo forte de debates no ano de 2008, e quando ele foi sancionado em 2009 pela então prefeita Luiziane Lins, ele incorpora muitas questões importantes de proteção ambiental em Fortaleza. Pronto, Verdade. Terminei a primeira meia hora. Questões sociais também. Exatamente. Ok. Bom, então a gente tem esse contexto, do jeito que a gente está com o nosso aparato, vamos dizer assim, nós temos esse poder enquanto pessoas, enquanto consumidores, através do boicote, a gente tem como fazer as assinaturas os famosos abaixo-assinados, né? Nem se usa mais esse termo, mas enfim,
alguns podem ser eletrônicos, inclusive o que está sendo encabeçado a respeito da Sabiaguaba tem que ter assinatura física, né? Aí é um projeto Então, de lei de assim, iniciativa popular para criar. Eu também ajudei na elaboração disso, junto com outros companheiros e se você quiser companheiras, falar sobre. secretários de direito. Pronto. Na verdade, isso aí sobre Sabiaguaba, e é mais do que Sabiaguaba, quando foi criado o Parque Estadual do Cocó, quando foi criado o Parque Estadual do Cocó, as dunas praticamente ficaram de fora. Com exceção das dunas móveis de Sabiaguaba, que tem um parque natural municipal, tá certo? Mas o cordão de dunas que vem ali da área que a gente chama turística, né? Que passa a área das dunas, que é ali no bairro do Cocó, as dunas da Cidade 2000, as dunas da Praia do Futuro e também uma parte das dunas de Sabiaguaba, elas ficaram fora do parque. Então, está sendo um abaixo-assinado, não é um abaixo-assinado só se manifestando a favor, não. É um projeto de lei de iniciativa popular. O que quer dizer? É que a população está propondo uma lei, né? E a lei é para proteger essas dunas. É uma coisa muito importante também. Isso é inédito em Fortaleza. Na área ambiental, sim. Na área ambiental. Projeto de lei de iniciativa popular, a gente de vez em quando tem, por exemplo, um projeto de lei de iniciativa popular foi muito conhecido, né? Foi aquele da ficha limpa, né? Muitas assinaturas e tudo mais, tá certo? Agora, de iniciativa popular de proteção ambiental é absolutamente inédito. Que é uma coisa muito boa. Eu até assim, deixa eu aproveitar e deixar a dica aqui, que tem um pessoal, uns jovens aí que ficam ali pelo Cocó de domingo, e eles estão pegando a assinatura, eles estão, né, tem uma quantidade de assinaturas necessárias, então quem puder passar por lá para contribuir, né, é legal. Procura também no Instagram, Fortaleza pelas Dunas, tá certo? Pronto. Greenpeace Fortaleza, Gabriel Biologia, num desses Instagrams todos eles têm indicação do abaixo-assinado. Porque, de fato, se alguém quiser, pode imprimir, porque infelizmente não foi regulamentada a lei para projeto de lei de iniciativa popular por assinatura eletrônica. Tem que ser na assinatura física mesmo, que a Justiça Eleitoral tem que ser eleitor e eleitor em Fortaleza, tá certo? Então, tem que ser uma assinatura correspondente à sua zona eleitoral, à sua seção eleitoral e tal. Então, por isso é que tem que ser escrito. Nós vamos precisar de 65 mil assinaturas. Com assinatura que só. É isso aí, mas vamos conseguir, né? Vamos, quem está aí na live, está gostando dessa informação, replica, repassa, exatamente, vão repassando aí, que Fortaleza vai ajudando a aumentar aí a corrente. Suelen, Fortaleza pelas Dunas. Estão falando aqui a Suelen, foi bacana. A Suelen é coordenadora, coordenadora de cursos da Unifor, da área ambiental. Então, é uma pessoa também com muita capilaridade, muita, ela pode indicar muitas pessoas, né, Suelen? Bom, que bom, ela então é o seguinte. Vamos falar então agora nesse segundo bloco, vamos dizer assim. A gente, agora são 8h35, teoricamente a gente iria até as 9h, mas eu já tinha combinado com o João, pessoal, que se acabar o tempo da live a gente volta, porque esse tema é muito importante, porque o que ele vai falar a partir de agora acho que é inédito para muita gente, sabe? Eu acho que pouquíssima gente já ouviu falar sobre os direitos da natureza, João. Então eu queria que você explicasse para a gente o que é isso, que isso na minha visão, é uma inovação. Dentro do livro que eu escrevi, Sustentabilidade 4.0, eu aponto como a necessidade da renovação legal, né, para que a gente possa ter realmente mudanças reais na sociedade e tudo. Então, por favor, explique para a gente, bem assim, o que são direitos da natureza, João? Bom, é muito importante. Como você colocou muito bem, do ponto de vista do direito, é uma novidade, do ponto de vista do direito. Mas do ponto de vista das populações tradicionais, não. Isso, na verdade, inclusive, vai se beber na fonte dessas populações. Tem um pensador hoje que, ainda bem que ele está fazendo muito sucesso, eu adoro ele, é o Ailton Krenak, né? O Ailton Krenak sempre está participando de lives e tal,
Ele tem um livro muito bacana chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? E lá nesse livro de ideias, tá esse aí. Esse livro é fantástico. Nesse livro, ele fala exatamente isso aqui. Eu vou citar aqui porque eu dei uma palestra sobre isso e estou na frente aqui da fala dele. O Rio Doce, porque ele mora lá na região do Rio Doce, inclusive foi uma das pessoas atingidas, a comunidade dele, a aldeia dele foi uma das atingidas pelo desastre, pela tragédia, pelo crime de Mariana. Ele diz, o Rio Doce, que nós os Krenak chamamos de Vatu, é uma pessoa, não é um recurso hídrico, como diz o economista. Ele não é algo que alguém possa se apropriar. Ele é uma parte da nossa construção como coletivo. Né? Aí ele vai mais além. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, ou seja, quando elas deixam de ter essa característica, tá certo? Esses lugares são liberados para serem destruídos. Né? É interessante, assim, às vezes esses livrinhos pequenos no tamanho, mas muito densos, são muito importantes. Um dos livros que mais me marcou foi o livro do Carlos Walter Porto Gonçalves. Não sei se você conhece, Magno. O Carlos Walter, ele é geógrafo, não é? E é uma pessoa que tem boas publicações nessa área. Ele tem um chamado Os 10 Caminhos do Meio Ambiente. E aí ele vai dizendo o seguinte, ele vai dizendo uma coisa tão interessante, ele diz o seguinte, anteriormente, do ponto de vista das populações tradicionais, anteriormente para a civilização nossa, a civilização ocidental, mas isso ainda é presente nas civilizações orientais, nos povos indígenas e tudo mais, a natureza era vista como sagrada, né? Como sagrada. A natureza, a mãe natureza, né? Lá para os andinos, Madre Tierra ou Pachamama, tá certo? Ela tem essa concepção, não é? Há, inclusive, uma adoração. Inclusive, uma parte do movimento ecológico se apropria, no bom sentido, não é? E quando diz assim, nós temos que preservar essa área é um santuário ecológico, né? Um santuário. A imagem é do sagrado, né? A imagem é do... E aí, o que é que aconteceu? O sagrado se tornou ruim. Né? Então, foi uma operação cultural. As pessoas passaram a identificar, tá certo, a coisa ruim com a coisa da natureza. Então, às vezes, eu brincava muito dando aula, chegando para o aluno e disse assim, me diga uma coisa, fulano, se eu lhe chamar de cachorro, você vai ficar com raiva de mim? Pô, professor, o senhor está me esculhambando? Não, rapaz, o cachorro é o melhor amigo do homem. Eu estou lhe fazendo um elogio. Cachorro é ótimo. Exatamente. Então, por exemplo, quando ele me diz, esse cachorro que está na presidência, essa cachorrada, não tem nada a ver os animais com isso, pelo amor de Deus, entendeu? Mas isso foi uma operação porque passou-se a associar o que é natureza não humana ao que é ruim. É o capitalismo selvagem, tá entendendo? Porque a selva, a lei da selva é uma coisa ruim, tá certo? Fulana de tal é uma jararaca, aquilo é uma vaca, uma galinha, não sei o quê. Então, perdeu o sagrado para exatamente detonar com tudo e dilapidar, destruir, extrair até a última gota de sangue, tá certo, da natureza que não é não humana. E aí o que isso aconteceu? Evidentemente que isso traz a situação que a gente está vivendo hoje, né? Então, alguns locais, tá certo, recuperaram esse sentido, né? De encontrar a natureza, de olhar a natureza como algo sagrado. Reverenciar a natureza. Não é sustentabilidade, é reverenciar uma coisa maior do que sustentabilidade, né? Então, sim, o Papa é Francisco. Por que ele é Francisco? Por causa do Francisco de Assis, aquele santo que cantou, né, louvado seja o sol, louvado seja a lua, louvado seja os animais, louvado seja... A Sueli está dizendo, atirei o pau no gato. Pois é, exatamente. Louvado tudo que é da natureza. Né? Aí você vai encontrar nas religiões orientais, você vai encontrar nas comunidades indígenas, e aí já se avançou em alguns países, né? O caso do Equador está na Constituição, né? Que é uma coisa interessantíssima, a Constituição da República do Equador, no artigo 71 diz assim, estou vendo aqui, a natureza, ou Pachamama,
que é a Mãe Terra, a Mãe Natureza, que é onde se reproduz e realiza a vida, tem direito a que se respeite integralmente a sua existência e manutenção e regeneração e seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos. Aí você diz assim, puxa vida, se a natureza é sujeita de direitos, quem vai aos tribunais para fazer essa defesa? A natureza também. É a pergunta que mais me fazem, viu? E nós não somos natureza, não? Esse aqui é o problema, nós somos uma parte da natureza. Mas essa visão, tá certo, que separou cultura, natureza, ser humano, natureza não humana, ciências naturais, ciências sociais, tá certo? Que nos fracionou, que nos dividiu, para essas populações, não, eles são natureza. Nós somos natureza. Eu vou terminar com a frase do Davi Copenhague, que eu acho que é a coisa mais linda do mundo, né? Que é outra liderança indígena importante. Então, isso também a gente vai encontrar na lei da terra-mãe, da Mãe Terra, na Bolívia. Né? Lá diz o seguinte, a Mãe Terra é o sistema vivente dinâmico conformado pela comunidade indivíduo de todos os sistemas e seres vivos interrelacionados, que compartilham um destino comum. Né? E, portanto, se deu à natureza essa condição, né, de sujeito de direitos. Né? Mas não parou aí, que eu acho que é importante, porque essa ideia de direitos da natureza, ela se espalhou. Né? Lá ainda ficando um pouquinho os povos indígenas andinos, tá certo? Tem uma outra visão que junta com direitos da natureza, que é o bem viver. Né? O bem viver é uma forma de sociedade organizada que se relaciona de forma respeitosa com a natureza. Então tem um livro muito bacana que eu comprei uma vez que eu estive lá em Quito, tá certo? Que o Mathieu Lequang e a Tânia Vercuterre diz o seguinte, o bem viver é uma crítica radical da sociedade de consumo e do produtivismo. Veja, essa sociedade de consumo produtivista, ela submete tanto os indivíduos a necessidades ilusórias, essa coisa de ficar consumindo de forma absurda, tá certo? Como se, vamos dizer, a natureza ela nunca se extinguisse, como se a capacidade da Terra também de suportar tanto lixo também fosse infinita, né? Como a natureza aos seres humanos para explorar de maneira infinita os recursos naturais. Então, essa visão do crescimento ilimitado, ela é criticada exatamente pelo bem viver. E houve algumas decisões até da própria justiça, tá certo? Então, nós tivemos na Nova Zelândia, né, uma coisa interessantíssima, Nova Zelândia tem um povo originário, que é o povo Maori, né? Tem um filme muito bonito, acho que é A Encantadora de Baleias, que é muito bacana. Mas assim, para a gente lembrar um pouco do Maori, eles dançam aquela dança que é o haka, né? Quando eles vão jogar rugby, né? Eles ficam fazendo caretas e cantando para intimidar outro time. Aquilo é uma tradição Maori. E o Maori, durante 140 anos, os Maori lutaram para proteger um rio chamado Rio Wanganui. E, finalmente, em 2017, portanto, há 3 anos atrás, o parlamento neozelandês reconheceu o Rio Wanganui como personalidade jurídica. Ou seja, o Rio Wanganui tem direitos humanos. Né? Tem direitos humanos como se humano fosse. Né? Isso aconteceu aqui na Colômbia. A Colômbia tem um Supremo lá que se chama, na verdade eles chamam o Supremo lá de Corte Constitucional, tá certo? Reconheceu como sujeito de direitos o Rio Atrato. O Rio, ele é considerado, vamos dizer, um sujeito de direitos e, inclusive, o Supremo mandou o Estado cuidar desse rio, porque ele estava sofrendo muito por causa da mineração e do mercúrio. E depois eles consideraram também como sujeito de direitos, né, a Amazônia colombiana. Né? Então você tem... Né, exatamente, você tem um avanço muito grande, tá certo, nessa visão. Por isso que eu estou dizendo, do ponto de vista jurídico, né, eu falo aqui também como professor de direito ambiental, isso é uma novidade para nós. Mas para populações indígenas, não. Né? Então tem um outro livro, esse não é um livro não, é um livraço, que é o do Davi Copenhague, que se chama A Queda do Céu. Olha essa fala dele como é bonita. Ele diz o seguinte,
ele é Yanomami. Na floresta, a ecologia somos nós, os humanos lá, os indígenas, né? Mas também são, tanto quanto nós, os chapiri, que é como eles chamam os espíritos, os animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol. É tudo que vê a existência da floresta, longe dos brancos, ele diz isso, tudo que ainda não tem cerca. Que ninguém, portanto, ficou dono. Quando eu vejo o negócio de cerca, eu me lembro do Rousseau. Eu lembro do Rousseau. O Rousseau, né, que tinha aquela visão de que o homem, antes da sociedade, ele era bom pela natureza, ele disse que a sociedade começou a piorar quando alguém botou uma cerca e disse: aqui é meu, acabou-se. Ninguém entra e tudo mais. Né? João, olha só, eu preciso aproveitar, né? Inclusive, amanhã a live com o Martinho é justamente para a gente falar sobre a Revolução Ecojurídica, proposta pelo Hugo Matei, junto com o Fish of Capra, que tem a ver com a questão da propriedade privada. Né? Porque o Martinho tem esse livro é muito bom. Esse livro é melhor. Nós temos uns livros parecidos aqui. Eu acho que é o alinhamento, né? O alinhamento de pensamento, né? Essa coisa do bem viver que tu citou, eu trago isso para minha vida pessoal, né? Hoje em dia essa vida, esse bem viver eu transformei, eu já sou essa coisa misturada, já misturo trabalho com o que eu realmente sou. Dentro dessa linha do bem viver, tanto que também tem uma relação com a escola mística andina, porque realmente a gente chega a um ponto, João, que a gente entende esse todo que a gente faz parte do todo mesmo, e não tem muito como, né? Mas enfim, eu gostei porque tu deixou esse link. E aí eu queria aproveitar que eu te interrompi para te perguntar uma coisa específica sobre o que você está falando dos direitos da natureza. Eu queria que, para tornar ainda mais próximo, né? A gente fala dos outros países, o Equador também tem um caso na Índia, salvo engano, mas aqui no Brasil, por exemplo, no caso do lado do Rio Doce, né? Se por acaso o Brasil já tivesse reconhecido o Rio Doce como um sujeito dotado de direitos, né? Que tipo de diferença aconteceria? A Vale, ali, a empresa que causou aquele dano, ela seria obrigada, por exemplo, a regenerar esse rio? No mínimo seria isso? Seria. Veja, se a gente pensar na questão ambiental, tem visões bem diferenciadas, tá certo? Tem gente que acha que o meio ambiente é uma forma de ganhar dinheiro, entendeu? Ou seja, para mim, se aquilo não tiver dinheiro, não vale, né? Isso é a pior visão. E a visão mais avançada é essa visão que a gente chama de visão ecocêntrica ou biocêntrica, que é a visão dos direitos da natureza, né? A visão do direito à natureza, ela pode ter uma aplicação muito boa no direito, né? Inclusive houve uma ação, infelizmente ela não foi para frente, tá certo? Em que o Rio Doce, através de um advogado, entrou na justiça, né, contra o governo e contra a Vale, né? No caso da Colômbia, do Rio Atrato, tá certo? Assim, ao reconhecer o rio como sujeito de direitos, o Supremo lá, a Corte Constitucional, determinou obrigações ao Estado, entendeu? De descontaminá-lo, porque lá, inclusive, eles estabeleceram veja como a Suprema Corte foi forte nisso. Ela estabeleceu, né, uma obrigação do governo colombiano de apresentar para o próprio Supremo um projeto de despoluição do rio, né? Ou seja, não julgou, acabou e não fez nada, ficou por ali, entrou outro processo, nada. Aquilo ali vai sendo acompanhado ao longo do tempo, entendeu? Então isso é importante. Na questão da vaquejada, olha aí a vaquejada, tá certo? Como é uma coisa importante. 2 ministros que votaram para considerar inconstitucional a vaquejada, infelizmente depois o Senado Federal, por uma proposta até do ex-senador Eunício Oliveira, legalizou a vaquejada, que é um absurdo isso, né? Então, quando foram votar, tanto o ministro Ricardo Lewandowski como a ministra Rosa Weber, tá certo? Eles se acabaram utilizando, vamos dizer, a visão dos direitos da natureza para
se pronunciar contra a Argumentar. crueldade dos animais. Não, e para se pronunciar contra, argumentar e ser contra a crueldade, né, contra os animais, a crueldade contra os animais das vaquejadas, né? Então isso também vai bem no sentido de que, tá certo? Isso acaba fazendo com que, né, a orientação dos tribunais ela seja diferente, inclusive com relação aos animais. Os animais deixam de ser objetos e passam a ser seres sencientes. Portanto, se você pensa em direitos da natureza, você tem que pensar em direitos de rio, você tem que pensar em direito de árvore e você tem que pensar em direitos dos animais, né? E aí eu chamo a atenção para um aspecto aqui, eu não sei, já está perto de acabar, eu não sei como é que você vai retomar, mas uma coisa importante, sabe o que é? É a gente compreender que, quando a gente fala de direitos animais, não são só os pets. Eu sei que as pessoas, porque tem gato e tem cães dentro de casa, têm uma afeição. E é natural e é bonito que assim seja, porque é um amor que a pessoa tem individualmente ao seu animal doméstico. Mas quando a gente tem que pensar em direitos dos animais, a gente tem que pensar também em direitos dos animais silvestres, que são os que estão morrendo mais, estão sendo destruídos, né, por esse desmatamento, por essas queimadas, pelo óleo nos mares, tá certo? Quantos animais morreram por causa daquele vazamento? Então a gente tem que pensar, tá certo, de uma forma completa, né? Para mim, a ecologia, você sabe disso, estou falando para todo mundo que está aqui, ela é pensada de forma sistêmica, entendeu? Então a gente tem que pensar, não assim, é o meu animal, ele tem direito, então os outros, né, que se lascam. Acaba sendo uma visão individualista também, tá? Sim, total, total. Bom, tem ainda, na verdade, a gente ainda tem cerca de 8 a 9 minutos, mas assim, certo. A gente pode... aí você pode aproveitar para falar o que você quiser, deixar a mensagem que você quiser, e depois, se a gente quiser se você quiser, a gente marca outra live, porque o assunto é tão bom, tão interessante, tão instigante. Eu acho que, assim, as pessoas que estão aqui com a gente, eu conheço, sei que são pessoas que têm muita capacidade de multiplicar essas informações. Há tempos que eu quero muito levar essas informações. Eu acompanho muito o trabalho da professora Germana Moraes, da UFC, que ela alavanca muito essa questão dos direitos de Pachamama. Pois é. Fantástico. E, assim, eu gostaria mesmo que as pessoas começassem a ter essa nova visão, né, para entender. Então, fica à vontade aí para você falar. Bom, então, para a gente concluir aqui, tá certo? Assim, e se precisar de mais tempo, a gente volta. Não, tudo bem. O pessoal pediu indicação de livros. Aqui a gente já falou alguns livros, né? A Revolução Ecojurídica, do Hugo Matei e do Fritjof Capra. Nós falamos aqui também do livro do Krenak, né? Além do o Krenak tem outros 2 livros depois desse, que estão até na internet. Eu falei do livro do Davi Copenhauer, que se chama A Queda do Céu. Eu falei do livro do Carlos Walter Porto Gonçalves, Os Descaminhos do Meio Ambiente. Ele também tem um outro que é a globalização da ecologia, a ecologização do globo. Tem um livro do professor Luiz Marx, da Unicamp, é um livraço, se chama Capitalismo e Colapso Ambiental. Tem muitos dados sobre todas as questões ambientais. Ele fez um levantamento muito grande, tá certo? E, assim, essas pessoas, tá certo? Leonardo Boff, textos do Leonardo Boff, são muito bons. O Michel Louvi, é um cara que escreve sobre a questão do ecossocialismo, socialismo e ecologia. É um excelente autor também para a reflexão das questões sociais, ligadas também às questões ambientais. Então, assim, hoje você tem uma produção muito boa e muito bacana, né, de livros que estão aí, porque realmente é uma mudança de enfoque, né? Infelizmente, aqui no Brasil, com esse desgoverno, a gente está na contramão. Diga. Sim. Oi. E aí eu vou te mandar esse aqui, que é o meu, que é para eu entrar na sua lista de indicações. Tá massa. Não, mande sim. Porque tudo isso será um prazer. Porque tudo isso que a gente falou, muito do que a gente falou está compilado nesse livro. Esse livro é uma grande compilação sobre como chegamos até aqui, sobre essa falácia que é o desenvolvimento sustentável e o que é que aponta o futuro com essas inovações no campo jurídico, no campo metodológico. E eu vou mandar o meu livro para você. Direito Ambiental, Luta Social e Ecossocialismo, né? Você me manda o seu livro e eu mando o seu, tá certo?
Combinadíssimo, combinadíssimo. Bom, Também parece que o queria pessoal deixar mais gostou uma aqui, tá tendo indicação. uns coraçõezinhos aqui. É, tem sim, não. Eu só vi É, elogios durante a live inteira, dizendo que é muito importante, necessário e tal. Eu fico feliz, porque é, eu tinha medo, porque quando a gente fala do direito, do jurídico, o pessoal fica meio assim e tal. Não, é. mas eu acho que a Mas tem que gente você traduzir conseguiu isso. trazer É, toda essa leveza, a sua didática, não é à toa que é professor, e eu tenho certeza que não podia ter encontrado pessoa melhor para falar sobre esse tema. Queria muito, tá muito bom. te agradecer. Tá bom, eu que agradeço Vai também o ficar convite. disponível, vai Ah, ficar vai? disponível no IGTV, Pronto. vai. Se você me autorizar Legal. também, vou colocar no podcast, tá? Que tá no Claro, Spotify. claro, Então, assim, claro. A única jogar coisa essas que eu ideias peço para o mundo. é você me dar os links. Você me dando os links para eu passar, né, para os meus alunos. Tá bom? Combinadíssimo, então. Gente, muito Valeu. obrigada a todo mundo que esteve aí. Espero que vocês tenham usufruído dessa participação maravilhosa do João Alfredo aqui com a gente. E se liguem, por favor. Qualquer coisa, peçam indicação ao João em quem votar. Falem com ele, falem comigo. Vamos votar nessa eleição em quem prioriza o meio ambiente. A gente não tem outro caminho. A Já apareceu natureza, na indicação verdade, né? Que boa por somos nós. aqui. Valeu. Ok. Tchau, Valeu, tchau, gente. pessoal. Até Um a próxima. abraço. Amanhã com Tchau. o Martinho. Tchau. Martinho é ótimo, viu? Recomendo demais também. Falando sobre a propriedade privada. Amanhã vai ser bom Legal. também. Tchau. Massa. Tchau. Tchau.